uma coisa que ficou bem óbvia, né, aos olhos de todos, né? Dois tempos bem diferentes, né? Um com o Grêmio mais em cima e um com o São Paulo mais em cima. Bom, eu acho que houve um descontrole em 15, talvez 20 minutos do primeiro tempo, e nós pagamos um preço muito alto, né? Que foi bem o momento em que tomamos a virada. O time sentiu um pouco, é um fato natural. Nós espelhamos a marcação em relação à equipe adversária. O Grêmio se sentia muito confortável jogando aqui dentro, e na maioria das vezes em que teve uma equipe que marcou com duas linhas de quatro, o Grêmio sempre saiu com vitórias. Então, nós tentamos criar uma situação que, espelhando a marcação e o posicionamento em relação ao Grêmio, nós pudéssemos criar um fato novo e, de repente, surpreendê-los. Eu acho que o primeiro tempo nós vínhamos jogando com segurança, com tranquilidade. Fizemos o gol, não tínhamos motivo nenhum para nos desesperarmos, de repente. E o Grêmio adiantou um pouco a marcação, nos daria possibilidades de contra-ataques, era só termos uma aproximação um pouco maior, não aconteceu, foi onde o Grêmio conseguiu ter um pouco mais de domínio do jogo. Voltamos para um segundo tempo já com uma mudança, tanto de comportamento quanto de posicionamento. Tivemos um meio-campo mais preenchido e com esse meio-campo nós nos aproximamos. Começamos a trocas de passes, começamos as infiltrações e tivemos aí boas oportunidades para que pudéssemos empatar a partida. Infelizmente acabou não acontecendo. Dorival, esse espelhamento que você se referiu ao esquema, né, com três zagueiros lá atrás, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É algo que você conseguiu treinar com o seu grupo? Ficou mais na conversa? É um esquema que você pensa utilizar mais algumas vezes no São Paulo? Fala um pouco mais sobre o que você achou do rendimento também com esse esquema na partida de hoje. Acho que não foi ruim, eu acho que é natural que nós sempre teremos coisas para melhorarmos. Períodos de treinamento, vocês sabem muito bem, que são mínimos e, independente disso, uma pequena alteração apenas no posicionamento de um ou outro jogador, que são cumpridos, assim, são funções cumpridas, são comportamentos que são cumpridos. Não vi problema nenhum. Nós tivemos um segundo tempo muito bom, segundo tempo dentro das nossas condições, com os mesmos três zagueiros. Então, é para vocês verem que aquele desequilíbrio de 15, 20 minutos do primeiro tempo talvez tenha nos custado aí o resultado. Mas eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi, porque eu vi uma equipe buscando, procurando, querendo, aproximando, jogando, mesmo com a forte marcação da equipe do Grêmio. Com a boa estrutura de equipe que possui, ainda assim nós criamos boas oportunidades e, de repente, nos momentos de decisões é que talvez tenhamos pecado e poderíamos ter tido um aproveitamento melhor. Bom, você chegou, Dorival, fez um grande início no São Paulo, né? Ficou uma sequência de jogos invicto. Agora já são 2 jogos, embora a classificação na Copa do Brasil, com derrota. Até pela sequência que o São Paulo tem pela frente, bastante dura, como é o Campeonato Brasileiro, falando mais dessa competição. Te preocupa? Você falou, claro, sempre tem coisa para corrigir, mas o que mais tem te preocupado? Vamos falar principalmente desses 2 jogos, onde o São Paulo encontrou um pouco mais de dificuldade e acabou sendo derrotado. As dificuldades do campeonato serão dessa maneira. Nós não teremos jogos simples, fáceis, independente do posicionamento que as equipes se encontrem. Será uma disputa muito árdua. Eu já falava quando eu cheguei aqui que o campeonato desse ano vai ser um dos mais disputados dos últimos. Eu não tenho dúvidas que nós teremos muitas dificuldades ao longo de toda a temporada. Não será fácil para ninguém, para nenhuma equipe. Prova é que nós estamos aí na 8ª, 9ª rodada, 8ª, acredito, e nenhuma equipe até agora acabou ultrapassando assim limites. Está todo mundo ali embolado, 2 vitórias te colocam numa ótima condição, 2 derrotas te colocam numa posição intermediária. Então nós temos que ter tranquilidade. Futebol é assim. A derrota do meio de semana totalmente diferente do que a equipe vinha produzindo. Aí, o jogo de hoje já não, jogamos dentro de uma ótima condição, poderíamos ter tido uma vitória como tivemos a derrota, poderíamos ter tido um resultado melhor se tivéssemos um pouco mais de capricho, talvez, em alguns momentos.
Mas o campeonato vai exigir muito. E o São Paulo precisa estar cada dia mais e melhor preparado para as sequências que teremos. Eu gostaria, por favor, que o senhor analisasse no momento das suas últimas substituições. O São Paulo se torna mais agressivo, a gente viu esse pedido do senhor. É uma saída da ideia dos 3 zagueiros, já que o Soares estava sentindo bastante, teve que ser substituído. E também o diferencial de ter o Soares, porque teve dificuldades, em especial no segundo gol. Ele, quando pensou, todo mundo pensou que ele ia acabar finalizando, ele encontra o espaço, enquanto seu companheiro Reinaldo marca o gol. Como é que o senhor vê também a presença do Soares em campo? Jogadores de qualidade fazem diferença. A qualidade faz a diferença, né? E um jogador desse nível, você pode esperar tudo, tanto uma definição em gol, com sucesso, quanto uma jogada em que ele pife um companheiro, que ele o coloque numa condição de definição, como aconteceu no segundo gol com o Reinaldo. São jogadas de jogadores de alto nível. E isso fazem parte. Nós temos que estar preparados para tudo. A nossa marcação fechou muito bem, mas talvez se tivéssemos um passo, 2 para fora, um pouco mais abertos em relação à ultrapassagem que acontecia pelo lado do campo, talvez tivéssemos neutralizado essa jogada. Mas, independente disso, eu acho que a equipe do São Paulo jogou, procurou botar a bola no chão, criou, teve personalidade e é isso que a gente quer. O time está num processo em andamento e, para mim, foi assim, foram 2 derrotas, né, ao longo dessa semana, mas derrotas em que percebe-se um time sabendo o que quer em campo, buscando a todo momento, tendo naturalmente algumas dificuldades, o que é um fato natural pelas qualidades e pela capacidade do time do Grêmio, mas eu não vejo como uma situação desesperadora. Temos que ter tranquilidade, equilíbrio, para que busquemos aí a nossa sequência e, de repente, encontremos novamente o caminho de bons resultados. Dorival, para a gente avançar um pouco agora para esse planejamento da semana, eu sei que ainda é cedo e tal, mas tive a sensação que talvez algumas escolhas hoje pontuais também pudessem já estar olhando lá para frente. Por exemplo, o Gabriel Neves, que é um jogador importante no seu meio campo, estava pendurado, ficou ali no banco, o próprio Luciano entrou depois, o Nestor, que de repente fosse uma final de Copa do Mundo jogasse, mas hoje não veio. Como é que você está trabalhando essa semana? A gente deve ver um time talvez alternativo contra o Tolima, porque o Palmeiras não é decisão, mas animicamente a gente sabe que clássico mexe muito. Mas a decisão é no meio de semana. E a importância desse jogo será fundamental para a nossa sequência. Então não tem... eu resguardei sim um ou outro jogador, principalmente os que tinham cartões. Temos que ter uma equipe forte no final de semana, mas temos que ter uma equipe muito bem preparada para o meio de semana, que será um jogo decisivo e o que nos dará a classificação e a possibilidade de uma ida às fases mais importantes da Copa Sul-Americana. Então, para nós, o jogo será decisivo e podem ter certeza que voltaremos a fazer perante o nosso torcedor um grande jogo e vamos buscar, se Deus quiser, o melhor resultado.